Atenção, está no ar Redação TG. Oferecimento. Estamos sujeitos a ser surpreendidos por imprevistos que podem desestabilizar nossa vida. Por isso, o seguro se torna importante e necessário. Falou em seguros? É com a Zafseg. Lá você encontra seguro de automóvel, residencial, empresarial, agrícola, de vida e previdência. Enfim, todos os tipos de seguros. E a negociação é diretamente com o corretor. Zafseg Seguros, em Getúlio Vargas. O Tribuna Getulense recebe Evandro Carlos Lauerman, mais conhecido como Ferrão, que veio aqui na redação contar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido na área de esporte no município de Estação. Primeiramente, então, Ferrão, obrigado de ter vindo aqui na redação. E eu queria que você começasse, então, contando pra gente, se apresentando, falando um pouquinho mais do seu trabalho. O que você faz? Na verdade, eu trabalho no Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Estação. Começamos esse trabalho no dia 2 de agosto de 2021 e somos responsáveis pela área de esporte no geral, né? Realizações de campeonatos, organizações de eventos esportivos, no qual esse departamento é vinculado junto à Secretaria Municipal de Educação. E falando um pouquinho sobre você, desde quando que você tem esse interesse, que você acompanha a área de esportes aqui na região? Na verdade, a gente acompanha esporte desde criança, né? Desde que o município, na realidade, a estação pertencia ao município de Getúlio Vargas. Então a gente já frequentava escolinhas, né? Aqui em Getúlio, e depois disputávamos campeonatos municipais aqui nas categorias de base. Então o interesse pelo esporte foi desde criança mesmo, né? Acompanhando, gostando muito de esporte, diversos esportes, né? E isso depois depois de jogar, né? Treinava equipes também na região, não só de Estação, com Getúlio também. Trabalhei também como diretor esportivo no Clube Cruzeiro do Sul por vários anos. E agora a gente está à frente aí do Departamento de Esportes do município para realizar um trabalho que a gente pensou que era o ideal nessa área. E falando um pouquinho então sobre os esportes, os campeonatos municipais, fala um pouquinho para a gente quais categorias são promovidas nos campeonatos. Quando a gente assumiu o cargo em 2021, a gente passava por aquele sério problema da pandemia, né? Então nós tivemos que esperar 2 meses para começar as competições, porque não havia uma liberação até da vigilância sanitária para que isso fosse feito. A gente aproveitou esse tempo para formar as parcerias que hoje nós temos no município. Então a gente sempre salienta que a bocha feminina foi uma das competições que a gente trouxe a nível municipal. A gente já tinha essa parceria com as bochófilas lá no Clube Cruzeiro do Sul. Então a gente reuniu com elas para criar essa modalidade dentro do município também, né? Já tinha uma base de atletas, um número de atletas para a gente conseguir fazer isso. Então essa competição, para vocês terem uma ideia, a gente começou em 2021 com 20 bochófilas. No ano de 2022, esse número aumentou para 38. Então ele praticamente dobrou as adeptas, né? E possivelmente esse número vai subir. Então é um evento esportivo que também reúne as mulheres, porque basicamente o que a gente nota é que os eventos esportivos eles são feitos a maioria para homens, né? Então a gente tem esse interesse da inclusão da mulher no esporte. Depois a gente também tinha uma categoria que era do futevôlei, que a gente viu que nós tínhamos uma quadra no município. Nós tínhamos aí uma gurizada que já participava de eventos a nível regional. Então foi feita uma grande melhoria nessa quadra. Nós tivemos que praticamente trocar a estrutura dela. Tivemos que cercá-la, porque ali é uma quadra próxima a um barranco, né? Então ficava até perigoso pela situação de crianças estarem ali. Depois a gente iluminou essa quadra. Depois foi feita a parte final, que é a drenagem. O que acontece? Hoje a gente tem a satisfação que essa quadra, principalmente no verão, ela é utilizada diariamente. Os adeptos do futevôlei também ele cresceu muito. E a gente vê hoje atletas de grande potencial dentro do município, já numa categoria sub-17, que estão jogando competições também fora do município de Estação. Então esse foi o segundo esporte que a gente adaptou também ao calendário, junto com a bocha feminina. Então, a gente começou a realizar os eventos a partir de outubro de 2021, com esses 2 campeonatos inéditos a nível do município. Depois nós temos o tradicional campeonato de futsal, né? Já estamos no evento, finalizamos aí
questão de 2 meses, já o 32º campeonato. Eu acho que o que a Estação tem no esporte, a tradição que tem, ele vai por causa do trabalho de várias pessoas que ocuparam esse cargo anteriormente, se dedicaram a isso e criaram todo o que o pessoal diz, né? Ir jogar em Estação é muito bom, porque foi criado essa situação do campeonato ser bom, bem disputado. E como eu sempre falo, o trabalho de várias pessoas durante todo esse tempo dos 35 anos de município, o campeonato hoje é nesse nível, né? Temos o futebol 7 também, que é tradicional no município, envolve bastante a questão de comunidades, né? E isso é importante também porque muitas vezes as comunidades elas têm que ter um incentivo também para participar do esporte, né? A bocha masculina, que é o campeonato que nós temos em andamento no momento, também é um campeonato que envolve hoje, nós temos 24 equipes que participaram do campeonato. Vamos terminar com praticamente 165 jogos. Esse campeonato vai até o final de julho. E a satisfação agora de nós já ter lançado a 2ª edição do Campeonato Municipal de Voleibol Integração de Estação. No ano passado a gente teve 8 equipes e 100 atletas. Esse ano, para o campeonato que cresceu, nós temos 12 equipes e 170 atletas inscritos. Atletas com vínculo no município de Estação. Então a gente pensa talvez no futuro, né, de tentar fazer talvez uma competição a nível regional, mas hoje a prioridade é os praticantes do município, porque hoje a prefeitura, a administração municipal, ela cede gratuitamente as dependências do centro integrado para que as pessoas pratiquem voleibol. Então hoje nós temos turma lá de segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo praticando vôlei. Então aí que surgiu a ideia de nós tentar fazer um campeonato de voleibol. Com o sucesso do campeonato do ano passado, a gente foi para a 2ª edição, que com os números atuais ele vai ser um campeonato maior, né, e com mais praticantes também. E como que você vê a adesão das pessoas aos eventos, tanto como participantes como espectadores? A adesão é muito grande, né? A gente sempre fala que as pessoas já sabem que para novamente ter o seu campeonato vai ter que esperar praticamente 1 ano. Porque hoje a gente tem que fazer todo o giro de competição. Hoje seria necessário para a gente fazer os 6 eventos municipais, 17 meses. Então isso não é possível, a gente tem que trabalhar com um calendário de 1 ano. Então é por isso que, um exemplo, o campeonato de bocha ele vai terminar no final de julho. O campeonato de voleibol ele vai começar na 1ª semana de julho. Nós não temos mais o tempo de esperar terminar um campeonato para começar o outro. Portanto, essa é a situação. A gente tem que, durante um campeonato, fazer a reunião inicial, a 2ª reunião, definir critérios para começar o evento antes de terminar o outro, porque não há mais tempo de fazer todos esses campeonatos. Porque hoje, em média, se a gente for fazer o cálculo de 2 meses por campeonato, a gente já teria os 12 meses do ano, né? E aí mais o tempo que você leva para organizar, para deixar as equipes também se organizar. Então a gente criou essa alternativa de fazer um campeonato em seguida do outro, ou 2 ao mesmo tempo, ou um iniciando antes de terminar o outro. O público sempre foi um ponto forte, né? Então a gente tem, por exemplo, as finais dos campeonatos de salão, que o Tribuna aí é parceiro nosso aí na divulgação e transmissão, que o ginásio sempre é casa cheia, né? Nós temos aí agora as canchas de bocha também lotadas aí, nós começamos já a fase semifinal, estamos encerrando aí semana que vem já a semifinal, que vai apontar os finalistas. Então aí também nós já temos, nesse campeonato foi em torno de 230 atletas envolvidos, né? Com as comunidades do município, entidades, as canchas, até o pessoal que não tinha cancha para jogar, tá jogando numa cancha cedida por alguma entidade que tenha, né? E está envolvendo muita parceria nesse sentido. A gente sempre fala que o ponto alto é a participação das pessoas, a união que todos têm através do esporte, a colaboração, porque hoje seria muito difícil nós organizarmos 6 competições se não tivéssemos a parceria que nós temos, que é entre os atletas, a administração municipal num todo, né? A gente fala de todas as secretarias porque hoje a gente necessita de um apoio total.
a gente precisa não é somente da Secretaria, do Departamento de Esportes ou da Educação, que seria onde somos lotados, né? A gente também depende das outras, porque sempre envolve uma situação que alguém tem que resolver um problema e a gente sempre tem o sim. Então isso eu acho muito importante, tanto da administração municipal como das secretarias também, né? E falando sobre investimentos, melhorias, queria que você comentasse um pouquinho, então, né, nesse projeto de fazer melhor o esporte. Eu gostaria que você falasse, então, sobre isso. Nós temos as duas situações que foi feito as melhorias, né? Primeiramente foi na quadra de futebol e vôlei de areia, né? Em que a gente vê o retorno, que é o que acontece. Eu tenho sempre uma lógica, né? Um pensamento que é o seguinte: muitas vezes você não precisa construir um novo espaço. Você tem que dar condições para que as pessoas usem os espaços que já estão à disposição. Então aquela melhoria na quadra lá do Complexo do Lutador foi um exemplo. É uma quadra que ela está sendo usada. As pessoas estão praticando esporte gratuitamente, né? Então isso é muito bom, porque a gente vê que a gente teve uma decisão correta de fazer as obras naquele local. O centro esportivo, o que era uma coisa que eu dizia, era um local bom, um local amplo, mas que o tempo deixou algumas situações que teria que ser melhorado. Então a estação se cadastrou no projeto Pro Sport do governo estadual, foi beneficiado com esse projeto, né? Teve que dar somente uma contrapartida, isso é importante dizer, porque essa obra que foi feita no Centro Esportivo Municipal André Luiz da Silva, ela foi através de uma verba estadual. O município ele arcou com uma parte de contrapartida, que isso tem que ser feito. Mas o dinheiro não saiu, um exemplo, de um setor para ir para o outro. Ele veio através de um projeto que foi aprovado. Então aí várias pessoas também se enganjaram nesse projeto para que tudo desse certo. Então hoje o que acontece? Nós temos uma iluminação nova dentro do ginásio. Nós temos a quadra, umas partes que tinha que ser feita, reforma foram feitas. Os vestiários são todos novos, banheiros, arquibancadas foram reformadas também. Então é o que eu disse, um local que era bom, ele ficou ótimo. Tanto é que a gente recebe muitas vezes algumas sondagens, né, de pessoas até ou de equipes de fora do município para talvez ter uma parceria para a utilização do espaço. Mas hoje a gente tem, agora com o campeonato de voleibol, que o ano passado ele não foi realizado no centro esportivo por causa da obra, nós vamos ter a felicidade desse campeonato ser feito lá. Então as pessoas estão utilizando para treinamento, estão gostando muito do que, porque lá é uma estrutura muito melhor em relação a que eles usavam ano passado, né? Então ficou uma coisa muito, muito boa, confortável. É claro, talvez precisasse de uma ou outra coisa a mais ali, mas hoje a gente pode dizer que nós temos um local para a prática desportiva ótima dentro da estação. E para encerrar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco das suas expectativas para as próximas semanas, com o encerramento do campeonato de bocha e o início do campeonato de voleibol. A expectativa sempre é boa, né? A gente sempre torce que tudo dê certo, que as competições ocorram dentro da normalidade, que tudo seja decidido, como eu digo, o campeonato de bocha tem que ser decidido dentro da cancha, o campeonato de futsal dentro da quadra, o de voleibol dentro da quadra, dentro das regras. Eu acho que nós temos uma parceria muito grande com as pessoas, porque hoje o pessoal muitas vezes pergunta para nós qual é o investimento que vocês têm para fazer tudo isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos 6 competições. 4 a gente não precisa pagar a arbitragem. É feito no sistema rotativo entre as equipes. Então isso cria também uma questão do atleta saber que além dele jogar, ele vai ter que ter uma responsabilidade a mais. Ele faz parte de uma das reuniões, ele ajuda a decidir como o evento vai ser feito, e isso traz também uma responsabilidade a mais do meu ponto de vista, porque você faz parte um pouco mais do evento. E hoje a gente sabe que a parceria que a gente tem com eles é fundamental. A gente consegue fazer as competições e não onerar muito a questão em valores, né? Então a gente também no voleibol aí a gente teve uma ideia que partiu da secretária de Assistência Social, Edinara, a gente fazer também uma questão solidária, né?
Então a gente arrecadou aí 270 quilos de alimentos, que já foi repassado para pessoas que precisam, né? Que hoje a gente sabe que as condições hoje, quando a gente pode ter uma situação de ajuda, sempre vai bem, né? Então as equipes, elas é dessa forma, a gente não cobra uma inscrição, eles pagaram uma taxa de um jantar, que hoje as pessoas lá, a gente tem esse sistema de fazer. O nosso evento acaba, um exemplo, na final, entrega um troféu simbólico e depois é feito um jantar de encerramento para as pessoas integrar ainda mais, porque a gente vê que, a gente até usa uma frase sempre, né, que para nós o esporte ele tem 4 palavras que definem muito bem. Ele faz parte da educação, ele é bom para lazer, ele é excelente para a saúde e ele tem que ter o espaço da integração. Então essa finalização de evento, a gente nota muito que o que acontece, as pessoas estão lá felizes. Uma por ter participado de competições esportivas e outra por depois estar lá integrando com as outras equipes, porque eu acho que o adversário ele precisa para uma competição. O que não tem que ter é o inimigo, né? Porque hoje todo mundo se conhece e então a importância disso é fazer com que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Então o nosso trabalho é para que seja isso, mas a gente sabe que as pessoas que nos ajudam, elas têm parte fundamental em todo esse sucesso. E para mais entrevistas e notícias, acesse o nosso site tribunagetulense.com.br. Você acompanhou Redação TG.